Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da Lindelab. No vídeo de hoje, parte 1 a respeito de cabeça e pescoço. Nesse vídeo nós vamos ver a introdução da osteologia aqui do crânio. Então é o seguinte pessoal, playlist nova aqui, nós vamos agrupar cabeça e pescoço em todos os segmentos aqui dessa playlist. Então a gente sempre vai começar com cabeça, depois a gente vai para pescoço. Por exemplo, aqui na osteologia, vamos começar vendo crânio, depois a gente vai lá para o pescoço. Miologia, por exemplo, vamos começar vendo os músculos aqui da cabeça, depois a gente vai ver os músculos do pescoço e assim por diante lá. Tranquilo? Começando aqui com o vídeo de hoje da osteologia. Pessoal, osteologia aqui da cabeça, tópico quente para a hora da prova. Fique esperto com os vídeos práticos que eu vou gravar aí, tá? Fica de olho na nossa playlist aí que vai ter bastante conteúdo. Então é o seguinte, pessoal, crânio. O crânio corresponde ao esqueleto da cabeça. E ele é formado por 23 ossos, excluindo os ossículos da orelha média. Só um detalhe, aqui na nossa playlist a gente vai ver olho e ouvido também lá, beleza? Mais pro final da playlist lá. Então perceba aqui, ó, nessa imagem do Gray, que a gente consegue ver, por exemplo, né, o osso frontal aqui na frente, note a região da testa, fronte, né? Nós estamos vendo, por exemplo, os ossos nasais aqui, ó, em número de 2, é um osso par. Existe um à esquerda e um à direita, o que é diferente, por exemplo, do osso frontal. Ele é um osso ímpar, ele só existe um osso frontal. Outro exemplo, perceba aqui, ó, o osso zigomático. Existe um à direita e outro à esquerda. É um osso par. Agora note aqui, ó, o maxilar aqui, né? A grosso modo as literaturas chamam, isso é uma exceção, né? Mas as literaturas chamam o maxilar ou as maxilas, porque nós vamos encontrar futuramente aqui um acidente ósseo, que é o ponto de fusão da maxilar aqui, né, direito e esquerdo. Mas enfim, pessoal, já vou comentar um pouquinho melhor sobre isso que eu estou querendo apresentar aqui para vocês. Mas enfim, olhando essa outra imagem do Gray, note aqui, ó, osso frontal, os ossos parietais aqui, o occipital, ossos temporais aqui, né? Então essa imagem ela mostra essa segmentação dos ossos aqui do crânio. E são em número de 23, pessoal. E particularmente, nós vamos dividir esses 23 ossos em dois grupos. Quais grupos são esses? O neurocrânio e o víscerocrânio. O víscerocrânio também pode ser chamado de esqueleto facial. Então perceba, a gente pegou o crânio, que é composto lá pelos 23 ossos, e dividimos ele em um grupo aqui, ó, que é chamado de neurocrânio, e um que é chamado de víscerocrânio ou esqueleto facial. Atenção para esses nomezinhos, isso é importante. Já vou te explicar o porquê. Então perceba aqui, ó, que o neurocrânio, existe essa divisão porque o neurocrânio ele vai manter relação com o encéfalo e com as meninges. Em contrapartida, aqui o víscerocrânio, ele vai manter relação com a face. Principalmente ali, ele vai circular os orifícios da face, como por exemplo, a boca, nariz, as órbitas aqui também, né? Então são dois grupos de ossos lá. Começando aqui com o neurocrânio. O neurocrânio, então, ele é a porção do crânio que vai revestir o encéfalo e as meninges. Note aqui, ó, nessa imagem, ó, são ossos mais planos, né? Nós vamos ver que existem vários ossos irregulares aqui, né? Mas uma característica comum dos ossos do neurocrânio é que eles são planos. Eu já vou te mostrar uma outra imagem te explicando por que eu estou chamando a atenção disso. Porque particularmente nós vamos encontrar duas camadas de ossos compactos e entre elas osso esponjoso. E tem um nomezinho especial que é o díploe. Eles adoram cobrar isso na prova, mas fique tranquilo que nós vamos ver isso com calma também nesse vídeo e nos próximos lá. Mas voltando aqui para o neurocrânio lá. O neurocrânio aqui ele é formado por 8 ossos, sendo que esses ossos eles são divididos em ossos ímpares e ossos pares. O que é um osso ímpar? É um osso que só existe um. Por exemplo, um osso frontal, tá? Um osso etimoide, um osso esfenoide. Totalmente diferente, por exemplo, ó, dos parietais. Existem dois, um à esquerda e um à direita. Os ossos aqui, ó, temporais. Existe um à esquerda e um à direita. Beleza? A questão da prova pode explorar exatamente esse ponto. Questãozinha da prova lá. Quais ossos abaixo pertencem ao neurocrânio e são ímpares? Né? Perceba que ele está cobrando um desses caras aqui, ó, né? Ah, qual osso pertence ao neurocrânio e é par?
Tá cobrando esses caras aqui, né? E a gente já vai comparar aqui com o víscero crânio lá. Então, só pra gente passar por eles aqui, né? Ossos ímpares. Geralmente, eles estão localizados ao nível da linha mediana. Eles são mais centrais, igual eu mostrei pra vocês ali. O osso frontal, o etimoide aqui, o esfenoide, occipital aqui. Fique tranquilo que a gente vai ver cada um desses ossinhos até enjoar nessa playlist aqui, tá? E também vamos encontrar os ossos pares, que principalmente aqui, ó, né, o parietal e o temporal lá. Então, somando, isso aqui dá 8 ossinhos lá. Só que o que acontece, pessoal? Particularmente, o neurocrânio, ele vai ser subdividido. E eu já vou te mostrar como que ocorre esse corte. Mas, particularmente, a gente vai fazer um corte nesse ponto, ó, que eu estou passando o mouse aqui, ó. Para que isso? Para a gente poder ver as estruturas internas do crânio. Já vou te mostrar isso também lá, mas só aguarda essa informaçãozinha, que é o neurocrânio que vai ser dividido aqui, beleza? O que é o víscerocrânio lá, então? O víscerocrânio, ele pode ser chamado também de esqueleto facial, e ele é a parte do crânio que mantém relação com a face. Ele vai circular, por exemplo, a boca, o nariz, as órbitas lá. E o víscerocrânio, ele é formado por 15 ossos, novamente, ossos ímpares, só existe um etimoide, um vômer, uma mandíbula, beleza? E ossos pares, um à esquerda e um à direita lá, beleza? Então, por exemplo, ossos ímpares que nós vamos encontrar aqui no víscerocrânio ou esqueleto facial. O etimoide, o vômer que está escondidinho aqui e a mandíbula lá. Por parte dos ossos pares, nós vamos encontrar aqui, ó, maxilar, as conchas nasais inferiores, os ossos zigomáticos. Lá dentro nós vamos encontrar os ossos palatinos, os nasais, ó, com essa pontinha aqui que eu estou passando o mouse. E por fim, os ossinhos lacrimais lá. Novamente, fique tranquilo, isso aqui é só uma introdução ao assunto que nós vamos estudar nos próximos vídeos lá. Mas já chamando sua atenção, a questão da prova vai explorar exatamente isso aqui. Ah, o etimoide, ele pertence ao neurocrânio ou víscerocrânio? Ele é um osso ímpar ou osso par? Esse tipo de questão aqui provavelmente vai ser explorado na hora da sua prova lá. Mas enfim, pessoal, como que é aquele corte que eu tinha comentado com vocês lá? Porque perceba, em todas essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, nós só estamos vendo vistas externas do crânio. A gente não viu nada interno ainda. Por quê? Isso decorre de uma característica do estudo da osteologia do crânio. Porque, particularmente, pessoal, o estudo desses ossos não é feito de forma isolada. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o osso frontal e vou estudar os acidentes ósseos dele. Não tem como. A maioria dos laboratórios não existe essa peça, esse osso isolado. Então, a osteologia do crânio ela é estudada através de vistas. E é isso que nós vamos ver nos próximos vídeos lá. Então, por exemplo, uma vista anterior aqui do crânio, uma vista lateral, uma vista posterior, uma vista inferior. Por que disso? Novamente, porque é inviável a gente pegar um desses ossinhos do crânio e separar eles dos demais ossos aqui. Tá? A gente vai estudar na sequência também as articulações, são as suturas aqui, ó, né? Até existe isso. Tá? Esses ossos estarem separados. Por exemplo, na minha faculdade tem um esfenoide separadinho lá. Mas, por exemplo, eu fui monitor, nunca pude pegar nesse osso, só para você ter uma ideia. Ele fica fechadinho lá, só para poder ver. Então, particularmente, o estudo da osteologia é através das vistas, que é o que eu vou apresentar agora para vocês. E, particularmente, tem dois jeitos da gente visualizar esses ossos. Através de uma vista externa, que é essa que a gente está visualizando aqui, que a gente poderia, por exemplo, poderia olhar esses ossos numa vista externa em uma vista anterior, olhar aqui, ó, de ladinho, igual essa imagem aqui, olhar aqui, ó, uma vista posterior, uma vista inferior, uma vista superior, já vou te mostrar alguns exemplos, mas nós também podemos fazer o quê? Cortar o crânio aqui, ó, tá? Separar esse crânio aqui em uma parte superior, uma parte inferior e olhar lá dentro. Isso são as vistas internas lá. E particularmente, qual que é a ideia disso? Vai ser feito um corte aqui, ó, através da glabela até a protuberância occipital externa lá. Daí isso vai gerar aqui, ó, a calvária, que é essa, vamos dizer assim, a tampa do crânio aqui, ó, essa porção superior, o teto do neurocrânio lá. E também vai formar aqui a base, o assoalho do crânio aqui, que eu já vou te mostrar algumas imagens também. Beleza? Então isso é a vista interna. Cuidado com essa classificação aqui, ó. Eu estou indo bem devagarzinho nesse ponto, porque esse é um vídeo de introdução. Então, nos próximos vídeos, por exemplo, vamos ver vista anterior, né, externa do crânio lá. Vista posterior
e assim por diante. Então vamos ver alguns exemplos só para a gente entender o que nós vamos estudar. Começando, por exemplo, com uma vista externa e vista anterior. A gente está olhando o crânio de fora e uma vista anterior. Então perceba, por exemplo, a gente vê aqui ó, o osso frontal, a gente vê o zigomático, né? Maxilar, mandíbula, vemos os dentes, septo nasal, ó o vômer lá embaixo, os cornetos aqui, osso nasal aqui, entre outras estruturas. Perceba que a gente tem essas vistas porque a gente não consegue visualizar todas essas características de um ponto só. Então, em uma vista anterior, por exemplo, a gente vai ver alguns acidentes ósseos que em uma vista lateral, por exemplo, a gente não conseguiria ver. Ou em uma vista posterior, a gente também não conseguiria ver algumas coisas, mas aqui a gente vê outras. Então, essa é a ideia dessas vistas. Por exemplo, ó, nessa vista aqui, nós estamos vendo, por exemplo, a linha nucal superior, né? Em uma vista posterior. Note que numa vista lateral ou uma vista anterior, a gente não vê isso, né? Do mesmo modo que aqui numa vista anterior, por exemplo, a gente está vendo aqui ó, a glabela, numa vista posterior a gente não vê. Então a ideia dessas vistas é a gente conseguir visualizar alguns acidentes ósseos específicos no estudo da anatomia aqui, dessa osteologia lá. Tá bom? Então, ó, vista lateral, perceba, a gente vê aqui a maior parte desses ossos, ó, occipital aqui atrás, parietal, frontal aqui, temporal, estamos vendo aqui, ó, o esfenoide, zigomático, maxilar, mandíbula aqui. Nós vamos ver cada um desses acidentes ósseos, fique tranquilo lá. Vista posterior, perceba que particularmente uma vista posterior é pra gente ver o quê? É pra ver o occipital, ó, né? Parte do parietal aqui também, um pouquinho do temporal, né? Então, particularmente, quando a gente fala uma vista posterior, a gente está pensando nesses três ossos, ó, occipital, parietais e temporais lá. Quando a gente fala de uma vista superior, olha o que a gente vê agora. Parte do osso frontal, principalmente os parietais aqui, e um pedacinho do osso occipital aqui. E numa vista inferior aqui, ó, perceba a quantidade de acidente ósseo que a gente vai encontrar numa vista inferior, né? Tenebroso isso aqui, mas fique tranquilo que a gente vai ver isso aqui bem detalhadamente, com calma lá, tá? Então a gente vê diversas estruturas aqui, ó, principalmente ó, o occipital, vemos aqui os temporais, vemos aqui ó, em amarelinho ó, o esfenoide, vemos a parte do palato duro aqui, ó, né? Entre outras estruturas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a ver as vistas internas, e só para te relembrar, a gente fez esse corte aqui, então, ó, cortamos aqui e pegamos aqui a calvária, tá? Que é esse teto do neurocrânio. E a gente está olhando em uma vista interna. Então perceba aqui, ó, a gente está vendo ó, aquela tampa do crânio aqui, ó, né? A calvária. E a gente está olhando ela por dentro lá. Lembra que eu tinha comentado no começo do vídeo dos ossos do neurocrânio, que eles são geralmente ossos planos? Perceba aqui nessa imagem do Netter, ó, que ele exemplifica isso pra gente. Então perceba aqui ó, nesse corte, a gente vai encontrar uma camada de osso externo compacto, uma camada de osso interno compacto, e entre essas duas camadas, perceba, a gente encontra osso esponjoso, e esse osso esponjoso é chamado de díploe, tá? Provas teóricas e práticas gostam de explorar essa estrutura díploe, beleza? Tranquilo? Então aqui a gente está vendo uma vista interna da calvária, tá? Que é a calvária? Só para mais uma vez, é o teto do neurocrânio, porque a gente fez ó, o corte lá, a gente está pegando essa cúpula, nessa região superior aqui, estamos vendo esses acidentes ósseos lá. E por fim, o que falta agora a gente ver? A base do crânio aqui, uma vista interna. Então, novamente, tiramos, aí fizemos esse corte e vamos olhar para dentro. Ó. Então, perceba que a gente está vendo dentro do crânio agora, né? E aqui também vamos encontrar diversos acidentes ósseos lá. Esse aqui é o principal tópico quando a gente pensa na hora da prova, porque existem diversos forames, diversos tubérculos, enfim, diversas estruturas ósseas aqui. A gente vai ver nos vídeos na sequência aí. Só quero chamar a sua atenção que é o seguinte, dentro aqui, ó, nós particularmente vamos dividir esse estudo aqui em 3 andares. Como assim andares, Léo? Porque perceba, nessa vista que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente não tem essa noção de profundidade, mas essa outra imagem aqui, ó, ela mostra isso pra gente, porque nessa superfície interna nós vamos encontrar desníveis. Perceba, o primeiro andar aqui, ou andar anterior, o andar médio, tá? E o andar posterior aqui, beleza? Eles estão em desníveis aqui, ó, beleza?
Então a gente vai ver cada uma dessas estruturas lá e, para resumir, esse é o principal tópico que nós temos que sair aqui dessa playlist, principalmente da parte da osteologia, sabendo lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar o teu parceiro, torne-se membro para você ter acesso a vídeos exclusivos aqui do nosso canal. Grande abraço!